Você foi uma cineasta prolífica em Super 8, mas não conseguimos recuperar todas essas obras. Fale sobre os seus filmes em Super 8 que hoje estão perdidos na história. Os Super 8 começaram em 72. Antes eram 8 milímetros, que também eram experimentais, começou experimental, mas que demorava tanto para voltar, era 3 meses, só revelava no Panamá, que ficou muito na margem, nem me lembro exatamente o que era. Comecei a fazer com mais consciência já com o Super 8, que ainda era mudo, era sem som, né. Então, eu fazia arquitetura e artes gráficas. E o cinema não era uma coisa que eu busquei. A câmera foi dada de presente pelo meu pai e minha mãe, 8 milímetros. Depois eu comprei a Super 8. Mas na realidade era uma coisa que era uma brincadeira para mim, era uma vontade de saber aquele mundo da imagem em movimento. Mas não era uma necessidade ainda de estudar, de procurar saber a teoria. Ao mesmo tempo, eu tinha uma formação muito grande em história da arte, né, dessa evolução pela arquitetura. A arquitetura também me deu uma consciência de espaço, de volume, de composição de imagem, de claro e escuro, né, de equilíbrio da imagem. E isso, inconsciente, vai sendo levado ao Super 8. Um dos primeiros que eu fiz experimental. Bom, a experimentação era texturas, movimento de câmera, movimento de imagem, de zoom out, zoom in. Era brincar com celofane na frente da lente, com renda na frente. Era realmente uma busca, não era nada que eu pensasse nem que podia mostrar para alguém. Até porque Super 8 a gente mostrava naquela época para 3, 4 amigos, e é uma coisa que não tinha ainda muita projeção. Então, um dos primeiros, assim, que inclusive já foi restaurado, né, foi digitalizado, é o Vivo Outro Mundo, que era uma brincadeira, porque além, digamos, dessa busca de texturas e de imagem mais é, única, eu comecei a brincar também com os personagens. E então eu peguei máscaras e fiz um figurino e coloquei amigos meus como se fosse um bando de mascarados andando pela cidade do Recife, sem ser carnaval, e observar a reação das pessoas. Se era rejeição, se era compreensão, se entrava na brincadeira. E é o que estava me interessando. Não havia muita direção. Né? Existia assim, a gente vai fazer na ponte, a gente vai fazer dentro do ônibus. Mas não havia direção de ator, no caso. Era mais a câmera, a brincadeira. Depois disso, do Vivo Outro Mundo, foi o Rotor, que eu fiz em Málaga. Aliás, Rotor é até anterior ao Vivo Outro Mundo. Eu fiz em Málaga, assim eu comprei a câmera em Amsterdã, a gente foi para a Espanha, e chegamos em Málaga, tinha uma festa de rua, com coisas muito coloridas. A roda gigante, os brinquedos tinham muita cor. E eu comecei então a fazer o movimento desses brinquedos e dessa luz. Era o que estava me interessando, não eram as pessoas, o, a história daquela festa. Era a oportunidade de brincar com a luz. E fiz isso. E quando cheguei em Recife, era Natal, e tinha reflexos no rio Capibaribe de luzes coloridas, que tinha sido colocado nas margens, as gambiarras com luz colorida. E no rio se refletia, dependendo do vento, do movimento e tal, as luzes se mexiam coloridas. Então, o rotor era isso, era uma experiência com luz. Experiência, eu digo, mas era uma experimentação mesmo. Não havia uma direção. Olha, para o brinquedo agora, volta, entendeu? Aproveitaram da oportunidade. E esse filme, Rotor e Viva Outro Mundo, esses dois filmes, em 73,
a pedido do coordenador da Embrafilme em Recife, Enéas, tinha um filial da Embrafilme, ele disse, Kátia, vai haver um festival na Bahia e eu estou angariando os Super 8 para mandar. Você não quer mandar o seu? Só que era mudo, né? E a gente, para fazer a exibição alguma para alguns amigos, a gente colocava um cassete, dava play junto com o filme e colocava uma música. Não era diálogo, né? Era música. E aí eu disse, isso não vai dar certo. Eu disse, não, mande, as pessoas estão mandando assim, você manda. Enfim, foi a segunda jornada de cinema da Bahia. O Rotor ganhou menção honrosa. Então chegou essa notícia, tá. 30 anos depois, eu soube que eu era a primeira mulher a participar de um festival de cinema no Brasil. E foi uma coisa que eu não contabilizei, que eu não sei, que eu não tive notícia, mas eu soube disso num artigo, num livro 30 anos de ABD. Então, que eu fui a primeira mulher e que no segundo ano, quer dizer, na terceira jornada, já tinham 7 mulheres. Né? Então, assim, como se eu tivesse dado esse start. Mas isso eu não tive notícia, isso é um adendo que eu estou falando pela, digamos, pela importância que encontraram nesses filmes. Né? E aí, o Viva Outro Mundo, tiveram outros, foram 20, muitos eu perdi, até 75, perdi quase todos. Fiz como não se sabia o nome ainda, não se tinha título, mas eu fiz o making-off da Noite do Espantalho. Isso aqui é quase catálogo, é uma publicação da Clélia Bessa, né? Me conta sobre os Super 8 lá que não conseguimos salvar. Sobre o que você lembra sobre eles? O Yaú de Oxum era o seguinte, tinha um centro cultural voltado para as matrizes africanas, muito perto da minha casa. E isso não era incentivado para a gente ir, sabe, para universitários tomarem conhecimento, nada. Mas como eu era muito andarilha, gostava muito de ver as coisas, eu ia nesse centro cultural. Então, uma das vezes que eu fui, estava uma cerimônia da saída da Iaô de Oxum. Quer dizer, ela fica no PG, ela fica guardada durante um tanto tempo, um mês, só estudando, entendendo e se comunicando com os orixás. E num dia determinado ela sai toda paramentada, com as roupas do orixá. E aí eu filmei isso, sem entrevista, porque era mútuo, né? Então era uma observação. E eu rodava, eu fazia, era experimental. Né? Esse não conseguimos salvar, né? Ele se perdeu. O Itamaravilha. Conseguimos. Itamaravilha, Pode pular essa. então, Itamaravilha 76, foi digitalizado pelo Cine Limite, e eu adoro porque uma viagem muito livre, tanto de quem estava filmando, como dos personagens, que eram Lula Cortes, Zé Ramalho e Flaviola, que eram músicos que tocavam muito, se reuniam na casa do meu pai e minha mãe, a gente tinha um espaço nosso, um espaço cultural, onde a gente recebia os músicos, pintores, né, os cineastas, algum até Caveirinha, que fez Meteorango, né? Sim. Caveirinha chegou a frequentar e pedir a cortadeira emprestada para montar um filme. Então, assim, era um centro cultural espontâneo e era uma convivência também. Então... lá no livro tem outros filmes que a gente não conseguiu, Acho que não conseguiu. Que digitalizar, que você quer notar algo sobre, tem uma obra lá que você acha interessante de discutir? O Dia do Espantalho também não conseguimos salvar, não existia mais. Eu fiz o figurino da Noite do Espantalho, uma longa-metragem do Sérgio Ricardo. E aí, nos momentos vagos, o Sérgio Ricardo deixava, né, claro,
eu fazia um pouco do que estava acontecendo, porque foi filmado no espaço da Paixão de Cristo de Fazenda Nova, que era um cenário natural e outras coisas construídas, mas tinha um cenário natural. E então eu fazia isso. E depois esse é um making off, isso é um making off, né? E nos momentos de folga eu fazia também a filmagem das cenas. Mas também muito sem pretensão, não era uma coisa que eu... Era mais um estudo para mim, né? De ver, sabe, as texturas, a rapidez que eu mexia a câmera, né? Então isso se perdeu também. Outro, Feira de Caruaru, também não conseguimos, que foi em 74, então era uma feira muito artesanal, sabe? Eram as coisas de barro, os utensílios de barro no chão, bonequinhos de Vitalino, que hoje é um mestre completamente endeusado, né, pela arte popular. Tinha colcha de retalho, tinha carne, tinha feijão, tinha banana, tinha a feira normal. E era uma feira muito grande, porque era uma feira que centralizava todas as cidades satélites de Caruaru. E Caruaru também é uma encruzilhada de estados, vai para Paraíba, Campina Grande, vai estar. Então, sempre foi uma feira muito grande e também foi usado assim, como veículo para minhas experimentações. Claro. Que Névoas da Madrugada. Névoas da Madrugada é que em 73, no início de 74, eu e Lula Cortes moramos numa fazenda grande, que tinha sido do avô de Lula e estava para vender. Enquanto não vendia, a gente morou lá e depois a gente conseguiu mesmo adquirir a fazenda e tal. E a gente era muito idealista, a gente era ambientalista, que é um nome também que não existia, a gente estava ligado à natureza, na maior reverência. E aí a gente pretendia realmente viver em harmonia. E eu não admiti que se colocasse agrotóxico em nada. Né? Então aí a gente disse, não, aí tem que plantar alguma coisa. Tinha uma plantação de coco muito grande. Conseguimos 20 vaquinhas holandesas, então a gente tirava o leite de madrugada para vender, né? Era um pouco de sobrevivência, porque a parte artística da gente era nula lá. Né? E então, de madrugada, 4 horas da manhã, tudo era envolto por uma névoa. Todo o espaço, todo. E aí, com o sol, aquilo ia tanto dourando, como a névoa também ia se elevando. Então, é uma experiência também em termos do como o clima e como a natureza interfere na imagem. Muito legal. Isso também não existe mais. Quero perguntar sobre o ciclo Super 8 no Recife. Fale sobre esse período do cinema pernambucano e sobre o seu envolvimento com ele, se houve. Eu primeiro não acho que seja um movimento. Tá. Eu acho que é uma coisa que foi acontecendo individualmente e que, eventualmente, se encontravam para trocar uma ideia. Mas não era uma coisa que então toda terça-feira a gente se encontra para discutir isso. Não existia. Né? Existia cada um fazendo. Agora, se eu sou a primeira, realmente eu não tenho essa confirmação. Eu comecei em 72, em julho de 72. Não sei se comecei antes. Porque eu também não me apresentava. Eu sou cineasta que faz Super 8. Eu não tinha ainda essa consciência, nem essa pretensão. Eu estava fazendo. Eu estava conhecendo a técnica. Né? E todos esses, Amin, Geneton, Fernando Spencer, Jomar, todos esses eu convivia. Pelas coisas artísticas, por exposição, por música, por... Mas não, eu não tinha essa consciência de que era um movimento, não. Fernando Spencer fez Valente ao Galo. Vai passar em tal lugar, 8 pessoas, 12 pessoas. Aí eu ia ver o que tinha sido feito. Né? Os meus, eu
eu tinha uma certa resistência, mas passava também, né, e convidava as pessoas, mas também não tinha internet, então era coisa da gente conseguir falar no telefone ou não, da gente estar, a pessoa estar viajando ou não, mas realmente eu não considero movimento, sabe? Porque movimento tem uma certa unidade, tem uma certa constância. As trocas que existiam eram muito pessoais. Ah, o Carlos Cordeiro, ele também fez, e ele trabalhava no Denox, DNR. Ele, quando acabou, minha gente, acabou a cola, não tem mais como colar a película. A gente tinha uma maquininha para cortar. Aí ele disse, pode deixar que eu resolvo. Ele derretia bola de ping-pong em acetona e virava uma cola. Então ele me deu o vidrinho. Entendeu? Então isso era relações pessoais, sabe? Não era um movimento. Olha, quem precisar de cola, quem precisar de ensinar, quem... não era. Eu não sentia isso. E eu também estava muito envolvida com a minha arquitetura e minhas artes gráficas. Eu ganhei muito dinheiro com artes gráficas, mas até com arquitetura. E o cinema, para mim, ele também era uma arte gráfica. Eu considerava que eu estava imprimindo com luz. Eu tinha essa consciência, né? E assim, a gente procurava assistir o filme do outro, não existia nenhum festival ainda em Recife. Você sentiu algo no ar, que algo estava fervendo como visual nesse tempo, com Super 8, porque não tive Super... Não, vocês não tiveram como filmar em um outro momento e de repente todo mundo pegou um carro Super 8. Então você sentiu Sentia o seguinte, algo, não sei, acontecendo, algo fervendo, nesse tipo? senti, porque cinema, para os mais comuns dos mortais, era uma coisa inacessível, era Hollywood. É o que chegava pra gente, era o cinemão. Então, a gente frequentava cinema de arte imensamente, a gente andava em grupo, entendeu? Cinemão. São Luís, Norte Palácio, tinha cinema de arte, tinha... E aí ia todo mundo, sabe? E sempre a gente andava em bando, sabe? Andava 5, 6, 8, né? E amigos, ou colegas de arquitetura, o que... Terminava o filme, a gente ia para um bar com uma cerveja e conversar sobre o filme. Né? E não havia cineclube também, né? Então, assim, o cinema pra gente era uma coisa distante. De repente, com a proposta do mercado das câmeras Super 8, com a notícia de que Rio e São Paulo já estavam fazendo, que já estava revelando em São Paulo, porque 8mm revelava no Panamá. Passava 3 meses para voltar. Entendeu? Então, para a pessoa que está experimentando, quer saber o resultado. Tá. Então, assim, a consciência que eu tinha é que realmente o custo do equipamento e a facilidade, né, da filmagem e a liberdade também, porque não tinha um canal de escoamento. Você tinha o seu equipamento, assim, o seu projetorzinho. Né? Não tinha o cinema. São Luís tem o projetor Super 8, não existia isso. Né? Então eu não chamo movimento por causa disso. Entendi. Eu acho que era uma coisa que acontecia. E como conhecidos, a gente trocava ideias e tentava saber o que aquilo estava fazendo. Né? Então, é isso. Eu acho que não havia uma consciência como isso ia dar continuidade. Depois do festival, quando ganhou menção honrosa, então eu comecei a dar mais uma atençãozinha. Você olha, então minhas doidices experimentais, né? Chama até atenção, né? Tinha um júri, deram menção honrosa. Então, tá, que legal. Mas isso também não encarava como sendo uma coisa profissional, né? De jeito nenhum. Entendi. E fui com o Super 8 até 1980. Como foi para você o período da ditadura naquele momento da sua carreira? Não exatamente esse sentimento de ir contra, mas Itamaracá abrigava a penitenciária agrícola. Tá?
E eu e Dona Corte tínhamos uma casinha, era bem deserta a praia ainda, a gente tinha uma casinha na praia, todo fim de semana a gente ia para Itamaracá. A penitenciária agrícola tinha um entreposto e tinha o engenho Banguê. O engenho Banguê é um engenho que se retroalimenta. O combustível dele são os bagaços da cana e não árvores cortadas, né? E isso me interessava enquanto pessoa que defende a natureza. E também como pessoa da cultura, porque a cultura canavieira é muito presente em Pernambuco. E esse era um dos últimos engenhos Banguê que existia. Era de 1700 e alguma coisa. Nessa passagem de Itamaracá para Casinha, a gente parava nesse entrepostozinho da penitenciária, que vendia objetos artesanais de coco, casca de coco, de conchas, uma praia, conchas e tudo, e de chifre. Então, os presos faziam artesanato disso. A gente passava, parava ali. Vendia mel, também produto do engenho, vendia potes de mel e açúcar mascavo. E a gente passava. E lógico que a gente é muito comunicativo, eu e Lula Curso, né? Éramos muito comunicativos e a gente puxava a conversa. Né? Como é que vocês fazem? Vocês ganham dinheiro? Como é que é? Mas vocês trabalham? Fazem o quê no engenho? Vocês são obrigados? Não são obrigados? Vocês ganham algum plus por isso? Vocês andam armados de facão, de foice? Vocês estão na penitenciária, como é que isso acontece? Isso é uma loucura, né? Então, diálogos curiosos. Um belo dia eu disse, eu acho que eu tenho que fazer um filme, mas isso tem que ser com som. Isso não adianta ser só imagem. E aí procurei saber como é que fazia. E descobri que em Recife tinha um cara que fazia Super 8 para casamentos, que ele também não é incluído no hall do Super 8, né? Ele fazia casamento, batizado, não sei o quê. E ele colocava uma fitinha de som colada na cópia do Super 8. Olha, o Super 8 é menos que um dedo, e a fitinha, então, era 1,5 mm, na paralelazinha do fotograma. Né? Então, me assegurei que isso seria possível e como é que eu teria que entregar para ele colocar. Então, ele disse, olha, você grava no gravador o melhor possível e me traz na fita do gravador. Né? Então, eu queria o som também. Eu queria que não fosse só um diálogo. E também eu achava que era importante as minhas perguntas. Porque eu não gosto, assim, olha, vou lhe perguntar isso, tal coisa, você repete a pergunta e me diz a resposta. Eu acho isso fica forçado. E geralmente se faz assim, né? Olha, o que é que você acha disso? É lindo. Não, vem cá. Eu acho que isso é lindo. Né? Tem essa tendência no documentário da pergunta ser repetida. Eu não gostava. Então, a minha voz aparece e nos intervalos que eu estava mostrando alguma coisa, era Lula tocando tricórdio. E um gravador, né, um Nagra, rodando lá. Que ele gravava a minha pergunta, gravava a resposta do fulano e gravava o som. Foi o jeito que a gente conseguiu. Não era o técnico, não dava para fazer, não sei como era o perfeito, mas deu certo. Né? Então a gente pegou essa fita, levou para a pessoa lá e ele colocou aquele adesivo, né? Aquela fita. E realmente você me retornou que o Banguê foi meu primeiro documentário. Né? Eu não tinha essa consciência de que era o primeiro documentário, porque para mim era tudo experiência. Quem é que pega o som e grava na mesma hora que a pergunta e a resposta? Isso também é experimentalismo. É um ciberol, é fazer do jeito que dá. Se não der, não deu, mas tá. Também não vale para passar em cinema, quer dizer, meu pensamento, né?
eu achava que nunca jamais aqueles meus trabalhos em Super 8 iriam passar em tela grande, né? E, então, assim, não, isso é um registro que eu quero fazer, que é uma coisa que eu sou curiosa. Na minha cabeça, mas eu acredito que eu não deixo transparecer, eu comparava o trabalho desses presos, obrigados a trabalhar na cana, ao trabalho escravo. Os escravos eram obrigados a trabalhar ali na cana. Tinham armas também, tinha faca, tinha facão, tinha tudo. E eles faziam o trabalho deles com esses instrumentos. E trabalhavam no banguê também, era banguê o que eles faziam. Né? Que os engenhos passados a outro tipo de combustível foi depois. Então, eu não sei se isso é transmitido no filme, esse pensamento meu, dessa comparação. Mas foi o que me motivou, né? Junto com a solução mais natural do combustível e junto com o exotismo de presos pudessem andar armados. Dos presos que tinham família poder dormir em casa, não na penitenciária, mas eles voltavam de madrugada para quando 6 horas da manhã fizessem. Isso não era escondido, não, isso era permitido. 6 horas da manhã, quando fosse fazer a chamada dos presos, eles estivessem presentes. Então, tudo isso para mim era uma coisa muito incrível. Prisão é outra coisa, né? Sentido ninguém podia deixar de sentir. Tinha amigos sendo. Sumia, amigos morriam. Isso não podia ser deixado de sentir. Mas eu não acreditava muito naquele pegar de armas, né? Não queria estar perto disso. Em toda a minha obra, todas as formas que eu me expressei, durante esses anos de chumbo, né, essa ditadura, eu procurei ser metafórica, mostrar a cultura pernambucana, mostrar o valor da criatividade, porque foi cinema, foi vários livros de arte que eu ganhei prêmio, foram cartazes, foi meu trabalho de artes gráficas profissional, foi meu trabalho de ir para as bienais, fui para a Bienal da Bahia, que estava sendo perseguida em 64, a Bienal da Bahia estava sendo perseguida, mas eu fui com um bando de, não era pintora nem nada, mas eu fui com um bando de artistas pernambucanos, depois a Bienal de São Paulo, de 68, que foi, né, um estrondo de criatividade. Então eu estava sempre muito presente, mas não me metia na política, porque meu irmão foi preso um mês, simplesmente porque eu morava junto de um pessoal que fazia. E isso eu não queria. Eu queria ter minha liberdade para poder me expressar, metaforicamente. E essa metáfora era vestida completamente louca de hippie. Passei 2 anos usando só tamanco, toda de trança com borboletinha viva na cabeça. Eu ia para o escritório de Francisco Brenan, que eu fiz uns trabalhos para ele, ia desse jeito, eu ia falar com a censura federal das músicas de Lula Cortes e Marconi, dos discos que eu produzi. Eu ia desse jeito. Né? Então, isso era o meu modo de dizer: estou livre, sou dona do meu corpo, né? E não estou ofendendo a ninguém. Mas eu estou me expressando e trazendo novidades que talvez, anos depois, entendam que eu realmente estava indo de encontro àquele sistema proposto. Você sentiu algum perigo ao realizar Banguê, ao confrontar o sistema escravocrata de um complexo de trabalho? Não senti medo hora nenhuma. Aqueles presos jamais iam fazer alguma coisa contra mim. A administração, a gente entrou em contato, evidentemente, pediu permissão, mas pediu permissão para a gente fazer uma entrevista. E tudo é perguntado. Eu não induzo nada de que eles são oprimidos ou que eles isso ou aquilo. Tudo é pergunta. Então, eu estou querendo saber. Eu estou querendo que eles me digam. Então, isso não foi sentido como uma ameaça. Hora nenhuma, não senti nenhuma repressão, nem do cara, do administrador ficar lá ouvindo o que eu estava perguntando. Nunca, nunca, sabe? Foi muito bem recebida, sabe? Eu acho que eu tenho esse dom de me comunicar com qualquer
escala com qualquer tipo de pessoa. Pelas respostas que eu tenho tido ultimamente, né, todo mundo fica meio que impressionado como que eu consigo tanta naturalidade das pessoas que me respondem. Tá, uma Ana das Carrangas, lá do São Francisco, um mestre salustiano, um tal, o artesão que Vitalino, família de Vitalino, sabe? Eu sei chegar, sabe? Eu sei chegar sem ser prepotente, sabe? Eu sei chegar realmente com verdade, né? A minha direção, eu acho que é suave, sabe? Eu não trago nenhum objeto de fora. Então eu acho que isso é uma consequência mesmo desse meu jeito de ser. Porque eu sou assim sempre com todas as pessoas. Né? Então, pequena, eu via Mamulengo, eu via Pastoril, eu participava, né? Na praça, perto da minha casa, as pessoas iam, entendeu? Então eu sempre, eu atravessava o rio de barco, o Capibaribe de barco, para ir para o outro lado, que era só mato, para explorar. Eu dizia que eu estava indo para a África. Né? Então, eu tinha esse lúdico na minha cabeça, mas eu era muito moleca também, na minha infância, na minha adolescência. Eu tinha 2 irmãos depois de mim, e eu brincava com eles, eu não brincava de boneca, de casinha, eu brincava com eles. Papagaio, bola de gude, ferrança, entendeu? Saindo pelo rio, tolar o pé da lama, botar ratoeira de ganhamum. Então eu acho que essa minha proximidade com o povo, com o real, embora estudando, mas eu estudei em escola pública, inclusive, mas assim, com a família que dizia, tudo pode, ok, na medida, mas primeiro que tudo é os estudos, sua responsabilidade tem que ser o estudo, porque tudo pode ser levado da gente, menos o que está na cabeça. Então isso eu via constantemente e era a cobrança do meu pai, sabe? Eu tirava minhas notas boas, eu brincava, subia em árvore, entendeu? E tal. Então eu acho que essa convivência me dava uma naturalidade. E isso foi passando, primeiro por eu não achar que estava fazendo um trabalho profissional, nas minhas experimentações, e no Banguê, por conviver com aquelas pessoas e realmente ter esses papos sempre. Né? Então não senti hora nenhuma. Fale sobre a música do filme Banguê. Olha, a gente era casado, né? A gente vivia 24 horas por junto, fazendo livro, fazendo viagens em Itamaracá, andando de barco, eu ouvia tricórdio dele de manhã, de tarde e de noite. Então não houve direção exatamente da música. Eu disse, vai solando aí, vai solando. Só era ele, era um solo mesmo. Ele, claro, gente muito unidos, uníssonos. Então, ele realmente, quando via que eu estava perguntando, ele baixava. Quando via que estava com mais um tempo, ele também já floreava mais. E isso não foi nunca assim, vou fazer isso, o que é que você acha? Não, porque aconteceu naquele momento. Né? Então, isso é fruto do nosso entrosamento. A gente fez muita coisa juntos, muito, né? 4 discos independentes, quando ninguém fazia, instrumentais, né? Ganhamos prêmios, meus livros de arte em cima dos textos dele, né? As exposições dele, que eu que marcava a galeria, botava moldura, fazia iluminação, fazia o convite. Então a gente era alma gêmea, sabe? A gente um olhava, o outro já sabia o que estava acontecendo, né? E eu amava esse tricórdio, nós compramos juntos no Marrocos, né? E nunca ninguém tinha visto esse instrumento. Nem no Brasil, nem em canto nenhum. É um instrumento que veio do Marrocos, em 72. Então era descoberta também. Estava descobrindo essa sonoridade, descobrindo as minhas imagens, e era junto. Você chegou a exibir Banguê para as pessoas retratadas no filme? Não passei para eles. Não tinha nem condição. Como é que eu ia levar um projetor? Não passei. Não teve no lançamento também.
não tinha um lançamento aonde? Era um projetorzinho assim, então para algumas pessoas sim, alguns amigos, mas não exatamente só para os super-oitistas, né? Eram mais os amigos que circulavam lá por casa, eventualmente um ou outro. Depois um sabia que tinha acontecido, a gente marcava, via, entendeu? Mas não um lançamento mais público, não. E aí também era uma época de muito trabalho gráfico, e que depois disso eu dei um tempo, depois de Banguê dei um tempo, e o último de 80 é o de Amelinha, o primeiro show de Amelinha no Teatro de Ipanema, que está com a luz horrorosa, porque era a iluminação do show, né? Então acho que não sei se pode ser considerado, mas aí deu tempo, tá vendo? De 78 eu só fui voltar em 80, né? Então eu estava ocupado em outras coisas, estava também terminando a relação com Lula, estava indo embora para o Rio, entendeu? E tem um outro que eu sei que aonde eu fiz, mas eu não consigo me lembrar das pessoas, dos personagens, que é aquele dos artistas que estão numa sala, né? Que você pergunta quem são, eu digo, não consigo saber, eu me lembro que sim. Vamos falar sobre isso depois, né? esse filme. Mas teve esse, que foi no Rio, né? O único, também que foi fora do Recife. E para ver como eu fazia descompromissada, né? Eu podia ter tomado nota do nome das pessoas que estavam, né? Sim. Que eram pessoas que eu não conhecia, não era do meu hábito, né? Não era eu caí ali através de uma outra pessoa. Ah, faz Super 8, o pessoal está reunido para conversar sobre cinema, vamos lá, vamos. Legal. E as pessoas também tinham certas imaginações, Sim. né? A gente... Sim. O que você acha da nova cópia digital de Banguê? Eu sinto só alegria, porque, como a gente já tinha conversado, eu via aquele meu material, tanto o Super 8 como o Matic, eu via como filhos meus desaparecendo, né? Quem se interessava por Super 8, sabe, há 5 anos atrás, então de 80 para cá, mostrei, mas nunca, acho, sabe, eu passei talvez 3 vezes, 4 depois disso, né? Então, e minhas Umatics também, então eu sentia isso, como se fossem filhos que estivessem sumindo, eu impotente completamente, porque essa restauração custa dinheiro, né? A dos Umatics principalmente, porque tinha que ter todo um processo de limpeza. Do Super 8 teve, mas era um processo mais rápido, né? E eu ficava assim, triste e ao mesmo tempo me convencia que aquele material não tinha importância nenhuma, porque as pessoas não davam importância. Por que eu dava? Achava que eu dava importância, tentava trazer de novo para o presente. E ninguém dava importância. Por que eu ficava me entristecendo por uma coisa que ninguém dá importância? Então eu me convencia que aquilo não tinha importância. Não tem importância. Cheguei a dizer que eu ia tocar fogo das Umatics no terreiro da TV Pernambuco. Porque quando o Roger foi diretor da TV Pernambuco, ele disse: Roger, tem um material que tem que ser recuperado, são fitas da TV Pernambuco, era um programa da TV Pernambuco. Ah, não tem dinheiro. Entendeu? Então, tá, eu não posso viver sofrendo, eu tenho tanta coisa na frente para fazer. E aí segui fazendo. Então, eu vendo Viva Outro Mundo, Itamaravilha, Flaviola, Banguê, eu só tenho muita alegria de poder compartilhar com as pessoas e de aprender com a visão das outras pessoas sobre a obra. Algum comentário final sobre Banguê? Não, a memória que você Já falou sobre... trouxe de volta, né? Cine Limite, trouxe de volta, que não foi já... caiu do céu, por isso que é meu anjo da guarda, não foi a coisa que eu busquei, ai meu Deus, alguém... Eu botava nos editais, não entrava, e aí você entrou em contato comigo. E o Banguê era uma época que a gente estava assim, estava com filhos já, a gente ia para Itamaracá com as crianças, entendeu?
a gente acampava também. Então era uma época de muita liberdade, a gente se dava ao luxo de, sabe, viver a natureza, sabe, de ver o sol nascer, de ver o sol se pôr. A gente estava numa poesia e muito embevecido com a natureza, né? Hum. E dando muita importância, porque a gente achava que ainda podia salvar. A gente era muito idealista, né? A gente achava que podia dar um toque de mostrar, sabe, as delícias e tal. E aí Banguês aconteceu, né, nessa poesia, né? Talvez por isso que não tenha chocado ninguém, né, no fazeres. Conte a história do filme Viva o Outro Mundo. E não era função minha bater de frente e ser presa. Isso eu não queria. Mas ao mesmo tempo a gente tinha uma liberdade enorme, lúdica. Então a gente convivia com artistas, com pintores, com músicos, com os mamulengueiros, sabe? E, e as máscaras também. Máscaras de carnaval, aquelas máscaras eram usadas no carnaval, e eu também conheci o Julião, que era o artesão que fazia essas máscaras. Julião. O Julião dos bonecos, que foi o que fez o primeiro boneco do Homem da Meia-Noite, que tem em o Batique, está restaurado também já, né? E então eu achava tão lindo aquilo. E aí eu dizia, tá, esse carnaval, isso, eu quero ver como é que as pessoas reagem com esse tipo de fantasia, sem ser no carnaval. Mas essa parte de rua foi uma parte. Ele está perdido um pedaço, né? Você sabe disso, né? Que vive outro mundo. Então tinha uma antropofagia, que tinha o seguinte, um personagem de máscara, com uma roupa muito larga, outro personagem mais reduzido, vestido reduzidamente, e eles faziam uma espécie de luta, e esse de coisa assim, ele fazia, ia comendo o outro até esconder. Aí essa era uma das cenas. Outra cena que se perdeu, eu fui para a oficina de Brenan, lá na fazenda da oficina de Brenan, era uma terra muito grande, tinha uma criação de bois Nelore, que são todos branquinhos. Então aquilo era lindo, eu achava lindo, aquele pasto verde e os boizinhos. Eu soltei os mascarados entre os boizinhos, porque os Nelores são muito dóceis, né? Não são bois agressivos, gado agressivo. E aí soltei, começou também uma coisa, uma dança, e aí se comunicam com o outro e não sei o quê. De repente, o gado lá se irrita com aquilo, sei lá, o meio de vermelho. Tô brincando, foi isso. Foi um movimento, eu acho estranho. Né? Falei do vermelho porque o toureiro usa o vermelho para chatear o boi, né? Aí os bois começaram a correr e o pessoal correndo e pulando cerca e não sei o quê. Então foi aquela reação, foi uma reação inesperada, mas eu continuei filmando. Né? Isso está perdido. Né? E o que está preservado realmente é a parte da rua. Que aí eu levei os personagens. Não, o do barco também, né? Então eu levei os personagens para a rua, subindo pelas pontes, entrando dentro do ônibus, dançando no meio da coisa. Vai até o Cinema São Luís. Tem um personagem que vai que fala e não sei quem discute, e vai até o Cinema São Luís. Como referência, né? Não aparece o letreiro, mas é ali. E aí, engraçado que certas reações eram de estranheza, outras de alegria, de cumplicidade, né? Mas nunca de agressividade. Sai daqui, nunca, né? E era isso que me interessava, sabe? A reação de pessoas mascaradas que só se vê no carnaval, dentro da cidade. Então, e aí a última cena é no fundo da minha casa, no Rio Capibaribe, o barco que eu atravessava diariamente quando moleca, e aí eu pego aqueles personagens todos e ficam ali
dou objetos, tem um chifre vermelho, tem um chibatinha, tem a borboleta que tem as asas. E digo assim, minha gente, vai fazendo. Aí vai, tem Lula Corte que fica sentado na quina do barco. Quem está no barco? Quem são as pessoas? Está Lula Cortes, está Ângela Botelho, que trabalha, vai dar depoimento agora do Ave Sangria, ela era borboleta. Está Fernando Augusto, do Mamulengo Sorriso. Está Put Betts, que era da trupe que vivia lá por casa, era dos agregados lá de casa, que sempre tinha um tempo livre, ia para lá para ouvir música e tal. Estava Flaviola. E estava mais um, Nilson Moura, que era do Mamulengo Sorriso. Aí juntava, entendeu? Aí a gente tomava suco de pitanga, aí a gente, sabe, brincava, e aí reunia todo mundo, disse, agora vamos e tal, não sei o quê. E se o barco afundar? Barco afunda não, já andei 300 vezes nesse barco. E tinha o barqueiro, né? Que levava o barco com a vara, porque também eu fiz numa maré rasa, que pudesse ser com vara. Não precisava de remo, né? Porque remo vai ocupar mais espaço, né? Uhum. Então era a vara que dava um impulso. E aí eu termino com eles dando tchau e tal, não sei o quê. Vivo outro mundo. E mostrando que o outro mundo é o mundo dentro da cabeça da gente. Não é que a gente pode manter todas as estruturas requisitadas, e pode estudar, fazer prova, passar, pode saber se comportar em público, pode saber falar e pode saber e tal. Mas a gente pode sonhar também, a gente pode brincar também. Então era isso, e isso também não trazia consequências drásticas para ninguém. Que era isso muito de querer preservar isso, né? Porque já tinha tido o exemplo lá do meu irmão, né? Passou um mês desaparecido, né? E não tinha nada a ver. Né? Então eu queria fazer, queria me expor, queria mostrar que a brincadeira, o sonho, a criatividade de cada um. Tanto que não havia muita direção dos movimentos, a direção era mais dos locais, né? Das locações que eu levava. Mas cada um vai, se relaciona e faz e tal. Essa da cena da antropofagia, teve uma direção. Tá bom, dança, vai, faz uma luta. Ok, não tinha captação de som, dava para eu falar. Tá, agora vai botando por cima, vai pegando pano, vai jogando e tal. Reação. E esses dois personagens eram Fernando Augusto e Nilson, que eram os criadores do Mamulengo Sorriso. Como foram as reações aos dançarinos na rua? Eu senti que era isso que eu estava procurando, a reação de cada um. Né? Mas, como eu estava dizendo, não houve também agressividade nenhuma. Sai daqui, não quero saber disso não. Não houve isso. Houve a estranheza, puxa, né? Carnaval, mas houve também acolhimento, né? Das pessoas rirem. Muito Né? bom. Do ônibus, né? A pessoa olhar. Tinha estranheza, lógico. E eu queria essa reação. Algum comentário final sobre Viva o Outro Mundo? Eu fico muito surpresa com a reação das pessoas. Tem pessoas que ficam muito emocionadas quando vê. Mesmo sem estar nada a ver, nem participar. E Ângela Botelho foi para a sessão. A borboleta. São das poucas vivas também, né? Quase todos já partiram. Né? Tem uns dois, ela e mais umas duas pessoas. E 2 semanas atrás eu encontrei com ela, ela disse que tem algumas fotos daquela cena da ponte. Eu quero, mas eu não me lembro onde está. Por favor, procure, que é importante, né? Porque a gente não se preocupava de estar fotografando o que estava fazendo. Isso é mania recente, é do celular ter possibilidade de tudo. Né? Eu gostava de fotografar muito, a minha Leica era sagrada para mim. Gostava muito mais dela do que o Super 8. O Super 8 eu passei a gostar. Mas a minha Leica, com a lente Zeiss, fazia assim, você sabia que o foco estava perfeito. Né? Eu tinha um laboratório dentro de casa, né? E fazia prospecções também. A capa do Sátiva, ele tem uma textura de vidros texturizados, eu botava por cima, né? E quando projetava no negativo. Tem foto
com o ovo quebrado em cima do foto. A foto, o ovo quebrado, foto de novo. Uhum. A gente era experimental, entendeu? Era o brilho da gente, era esse, sabe? A gente queria sair daquela mesmice, mesmo na faculdade de arquitetura, eram pessoas muito formais, né? Muito dentro das propostas universitárias. Né? Eu já saía da faculdade, eu ia, vamos ver, Sorriso se apresentava no bar, aí era amiga deles. Aí a faculdade, a Fafiri convidou Cátia e Lula para fazer a sala de recreio da faculdade. Aí a gente fez toda pintada de nuvens, com almofadas pelo chão, entendeu? Mostrando outras possibilidades, né? Então era isso que a gente queria optar para pensar. Bom, tá bom então. Muito obrigado, Kátia. Ça va bien?